Hoje não se falou de outra coisa. Nossa, até parece, né? Que não se falou de outra coisa, mas eu resolvi que não se falou de outra coisa, a não ser aquela manifestação, aqueles blindados, aqueles carros, enfim, tanques que foram para Esplanada, tá aí as imagens, para Esplanada, entregaram um convite, o convite mais caro do mundo. Eu nunca vi um convite tão caro, um convite para que o presidente Jair Bolsonaro participe de uma operação que acontece há 32 anos. Não é uma coisa especial. Nossa, presidente, vai ser o aniversário dos 150 anos de fundação. Não, nada disso. Há 32 anos, todo ano, existe um treinamento militar que acontece em Formosa, em Goiás. Aí, os tanques saem lá do Rio de Janeiro e vão treinar lá em Formosa. Não há motivo para passar pelo meio de Brasília. É curioso, o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Toda vez que eu lembro que esse camarada podia ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, me dá arrepio, né? Mas também é um alívio, porque o Senado não ia aprovar. O Senado não ia aprovar. Mas o Bolsonaro quis tirar um sarro da imprensa, porque a imprensa falou que não tinha por que os blindados passarem por Brasília, e ele colocou um mapinha do Rio de Janeiro até Formosa, e falando, a imprensa profissional com C cedilha. Então, Bolsonaro com C cedilha, disse que tinha que passar por Brasília. Não tinha que passar por Brasília. Pega qualquer aplicativo de mapa, coloca lá, Rio de Janeiro. Aí você coloca assim, Formosa. Aí você vai ver o trajeto. Formosa fica 1 hora de Brasília. Não tem que passar pelo distrito, aliás, por Brasília. Não tem que passar pelo plano piloto. Não tem que parar na frente do Palácio do Planalto. É ridículo. É inacreditável, né? Fica 1 hora de Brasília. Então não passa por Brasília, né? Aproxima-se do Distrito Federal é uma coisa. Agora passa por Brasília é uma coisa completamente diferente, né? Então ele ridicularizou a imprensa profissional. Ele escreveu no tweet dele assim, profissional com C cedilha, para dizer que os jornalistas são os ignorantes, né? Então, senhor deputado Eduardo Bolsonaro com C cedilha, cuidado, né? Você colocou o próprio mapa lá, né? Errado, né? Quer dizer, colocou o mapa certo e mostrou que a sua conclusão está completamente equivocada. Mas o fato é que uma comitiva blindada foi entregar esse convite ao presidente da República no dia em que o Congresso Nacional vai votar o enterro definitivo dessa patetada que é o voto, a impressão do voto. Uma coisa absolutamente desnecessária. E não se falou de outra coisa, porque se tomou isso como uma ameaça à democracia, né? Não há dúvida de que, posto que foi o próprio presidente que convocou esse convite, ou seja, ele foi convidado por ele mesmo, ele que pediu para os caras irem lá para convidá-lo. Aí estava ele, o ministro da Defesa, né, para receber um convite. Não sei por que não mandaram um motoqueiro, entendeu? Manda alguém de moto, né? Não tem nenhum nas Forças Armadas, tem uma moto, manda uma moto. Manda um e-mail, né? Não, mandaram um monte. É o convite mais caro do mundo para entregar ao presidente, para a pessoa participar lá. Isso mostra o cuidado com a austeridade, né? Com respeito ao orçamento geral da União. Mas o fato é que não se falou de outra coisa, porque, obviamente, isso demonstra o apreço, né? O cuidado que o presidente Jair Bolsonaro tem com o compromisso com a democracia, né? Com a liturgia do cargo. No dia em que vai ter uma votação, primeiro que não tem que entrar tanque de guerra em Brasília, né? Não tem que entrar tanque de guerra em Brasília. Eu me lembro quando eu era jovem, eu gostava de ir na exposição do Exército, ver os tanques de guerra, mas eles ficavam lá parados para você ir lá ver, mas não é para ir no meio de Brasília, isso é uma coisa patética. Mas eles fizeram isso e mostra o cuidado que o presidente tem, né? Nenhum. E mostrar o compromisso dele com a liturgia do cargo, né? Nenhum. Mas a democracia brasileira não está ameaçada por isso. O que pode estar ameaçado é a possibilidade do presidente se reeleger. Então, hoje, no dia de hoje, dia 10 de agosto de 2021, o presidente Jair Bolsonaro larga a presidência da República para assumir de vez a candidatura para 2022. É disso que se trata.
Ele ontem entregou uma pagelança, uma pedalada, que é o projeto dele de ampliação do Bolsa Família. Não há espaço no orçamento para ampliar o Bolsa Família. E para ampliar o Bolsa Família, o presidente da República, ele resolveu que tem que dar um calote na dívida de uma série de pessoas. Pessoas que ganharam na justiça o direito de, num país sério, isso é pago, mas no Brasil o presidente resolveu que isso não é sério, né? O Paulo Guedes, que até outro dia comportava-se como um liberal, assumiu de vez que para ele o compromisso com o contrato, que se dane, ele reescreve o contrato. Eu cumpro o contrato, como? Reescrevendo os contratos. Eu vou lá e reescrevo o contrato do jeito que eu quiser. Então, eles estão criando uma pedalada, uma dilmice, para poder enfiar o Bolsa Família para mais gente num valor maior. Os mais pobres merecem proteção, os mais pobres precisam de proteção. Agora, criar proteção com base em calote é pedalada. Então, a gente vê os tanques e a gente fica meio tomado pela imagem dos tanques e achando que a batalha do presidente Bolsonaro é essa batalha, botar uns tanques na frente do Congresso Nacional. A batalha do presidente é a batalha dos números. Ele fazendo uma contabilidade criativa, ele e o Paulo Guedes criando uma maneira de pedalar o orçamento sem sofrer o processo de impeachment. E de outro lado, números muito ruins pressionando a candidatura de Jair Bolsonaro. A inflação, que saiu agora, 9%, o desemprego que continua alto, a falta de investimentos e uma série de dados negativos e que impedem um crescimento maior do Brasil. A gente quer um crescimento do Brasil. Eu quero um crescimento do Brasil. Eu não quero que o processo político se coloque acima das discussões que interessam ao povo brasileiro. O povo brasileiro quer progresso. Ele quer progresso em 2021. Ele não quer progresso só a partir de 2022. Ele não quer ver o presidente Bolsonaro perder a eleição para daí então ter progresso. Ele não quer ver o presidente Bolsonaro ser reeleito para daí então ter progresso. Ele quer progresso em 2021. Ele quer progresso em ano ímpar, quando não tem eleição também. Ele não quer progresso só no ano par, né? Ele não quer ver aquilo que o PT fez, né, de patifarias orçamentárias para se reeleger e depois que se dane, a gente destrói o Brasil. A Dilma fez isso, né, em 2014 para se reeleger e depois arrebentou o orçamento do Brasil, criou uma recessão sem pandemia. Né, sem pandemia. Não tinha pandemia e o Brasil perdeu 3,6% do PIB, depois 3,8% do PIB. Agora o Brasil está se recuperando numa velocidade que, puxa vida, a gente precisa para que a média fique medíocre, né? Para que a média fique ridícula, para que a média fique baixa. A gente precisa crescer bastante, a gente vai crescer abaixo do que o mundo vai crescer. A gente precisa crescer ainda mais. No ano que vem a gente vai crescer pouco. E esses números negativos vão pressionando o governo de um jeito e o governo precisa pressionar os números negativos de outro, precisa dar um jeito de convencer o eleitorado de que vale a pena ter mais 4 anos de Bolsonaro. Aí o que faz o governo? Começa a pedalar. Mas se não tiver uma discussão paralela no meio, vai todo mundo olhar para isso e falar, mas escuta, ele está pedalando. Essa proposta de mudança de nome do Bolsa Família, porque é o Bolsa Família, né? O mais gordo, mais vitaminado, mas é o Bolsa Família. Essa proposta do Bolsa Família, que aliás foi mandada para o Congresso sem número, tamanha a vergonha do governo, né? Porque estão ainda discutindo como é que vão arrumar dinheiro. Não tem dinheiro. E eles falam que é para agora, mas é para novembro, é que precisa de 120 dias para o Congresso aprovar. Esse ano são 2 meses, até a eleição do ano que vem mais 10, então eles precisam de 1 ano de financiamento disso aí. E esse financiamento só se dará com calote. Sem calote não tem jeito de financiar. O Supremo já discutiu o calote e foi contra. Então tem uma questão complicada para o governo. E tem esses números que estão saindo. O número da inflação é direto no bolso dos mais pobres. Os mais pobres que estão esperando uma resposta do governo, a resposta do governo que eles estão recebendo é uma resposta de coloque a mão no bolso e arrume dinheiro onde você não tem para pagar o dobro pelo ovo, para pagar muito mais pela carne, para pagar... Que carne? Não dá para comprar carne. Tudo subindo.
a energia pressionando, o governo trocou o presidente da Petrobras, continua a ter a mesma discussão sobre o preço do petróleo, que mostra que não é uma questão de quem comanda, mas a lógica de funcionamento do sistema, que está além da capacidade e da possibilidade de interferência do presidente. E essa pedalada do presidente, a criação de um fundo lastreado com valores que você não pode considerar que vão se manter no tempo para bancar o Bolsa Família. Privatização, que vai acontecer uma, duas, né? Se é que vai acontecer, porque o Paulo Guedes não consegue privatizar um carrinho de sorvete. Você vai ter o lucro das estatais, que você não pode garantir que as estatais vão dar lucro. Depende do mercado. Então, lucro das estatais, privatização das estatais e o calote, esses são os fundos, são os valores que vão lastrear uma despesa regular dos mais pobres. Os mais pobres não podem depender desses números. Aí esses números não vão ser alcançados, vai ter que fazer um aporte orçamentário, porque uma vez que você coloca um monte de gente para receber dinheiro, você tem que pagar as pessoas. Ele anuncia e diz que o compromisso dele é um aumento de 50%. É uma irresponsabilidade absoluta. Só que ele fica no mundo das palavras, no papel ele não põe. E é assim que a gente está vendo ser construído mais um exemplo de pedalada. Então, de um lado, números horrorosos que vão saindo, números negativos, números preocupantes. De outro, essa tentativa da contabilidade criativa por parte do governo, bem é o exemplo do que fez o PT. Esse é o confronto que interessa. É a frase economia, estúpido, que é o que resolve a eleição por um marqueteiro americano, né? É o que resolve a eleição, é a economia. E para o presidente jogar uma cortina de fumaça, ele põe uns blindados, diz que está preocupado com o voto impresso, um monte de cascata, uma atrás da outra, diz que não vai ter eleição, para esconder a dificuldade que ele tem para governar. É verdade, o presidente não trabalha muitas horas, né? Ao contrário de outros presidentes, ele vai cedo para casa. Ele gosta de ir cedo para casa. Não é uma pessoa dada ao trabalho como outros, né? E é muito complicada a situação. Então, hoje, dia 10 de agosto de 2021, o presidente assume de vez o seguinte: agora eu sou candidato, vou fazer o que for possível para me reeleger, vamos ver o que dá. E se precisar falar que eu vou dar um auxílio de não sei quanto, depois arrebenta as contas, isso a gente vê depois na minha reeleição. A responsabilidade tem que estar acima de tudo. Essa história de que o Brasil pode fazer qualquer coisa, não dá. A gente tem que deixar isso no passado. Temos que ter juízo. Temos que olhar os números com muito cuidado, muita atenção. Não há espaço fiscal para aventura. Não se pode permitir que o orçamento abrace qualquer coisa. Então, olho nisso, porque senão isso vira inflação e o mais pobre paga. Ele dá com uma mão e tira com a outra.